Vamos falar agora com a professora Jaqueline Muniz, antropóloga e professora da Universidade Federal Fluminense. Olá, professora Jaqueline Muniz, seja muito bem-vinda. Oi, tudo bom? Eu sou especialista, né, em estudos policiais e de segurança pública e fazendo aqui um marketing da universidade pública, nós somos a primeira graduação em segurança pública no Rio de Janeiro, no Brasil, né, no sediado no Rio de Janeiro, e também a universidade que oferece um tecnólogo em segurança pública para os policiais. Portanto, o tema de hoje é um tema que nos interessa muito, em que a gente debate dentro de sala de aula, a partir da produção, da reflexão científica e não da fake science. Perfeito. Professora Jaqueline Muniz, é exatamente sobre isso, né? No momento tão delicado que o Brasil vem passando, com mais de 10 milhões de infectados pelo novo coronavírus, aí, centenas de milhares de mortes, 200 próximos a 250 mortes. Daí vem o presidente da República e assina um decreto aí que facilita armamento, compra e armazenamento de armas. Professora, que momento é esse que a gente está vivendo no Brasil? No momento de se pensar em vacina para proteger a população, mas, no entanto, o presidente insiste nessa história de armamentos. O que a senhora pode falar para a gente sobre essa questão? Olha, a primeira coisa é que ele está indo na contramão, né, da opinião da população brasileira. As pesquisas mais recentes, inclusive feitas pela Folha de São Paulo, dão conta de que mais de 70% da população é contrária à flexibilização do porte e do uso de armas, por uma razão básica. Qualquer brasileiro sabe bem que a arma tem razão de cor, de classe, de renda, de gênero, de orientação sexual e de endereço, de endereçamento territorial. Na verdade, o que a arma faz numa sociedade desigual e hierárquica, com mobilidade social negativa, ou seja, reversa, é tornar o mais forte e o mais fraco mais fraco. Pior ainda, ela sabota a institucionalidade da polícia e da justiça. No lugar do policiamento público estatal, fica valendo os domínios armados e as formas criminosas de regulação, no lugar da justiça, o justiçamento. Correto? Então, é evidente que isso aí é uma espécie assim, de liberal geral, que, na verdade, é o liberalismo de quitanda, correto? O liberalismo provinciano, né? Que, na verdade, atende a uma meia dúzia, né, digamos assim, ao grupelho, né, de parceiros do presidente, atende aos seus próprios negócios. É como se ele estivesse legislando em causa própria, correto? Porque não é para produzir uma segurança de sobrenome público, e sim estimular, né, um mercado criminoso, que se trata, na verdade, de produzir, né, uma cadeia produtiva ilegal, criminosa e violenta. Por que isso? Né? Olha bem, olha algumas coisas interessantes que apareceram nos últimos anos, desde que começou, que o Bolsonaro, o presidente, começou a flexibilizar, cumprir, né, digamos assim, uma promessa de campanha para uma meia dúzia em relação à população brasileira, né, pangas, seguranças, um conjunto de atores que operam na fronteira, no lusco-fusco da ilegalidade, da informalidade e da clandestinidade. Né? Nós tivemos um crescimento absurdo, né, de clubes, né, de tiros e associações de tiros, correto? Né? Então, olha o que esse decreto diz, por exemplo. Diz que, né, o sujeito, basta o sujeito, né, declarar que ele está indo ali na esquina treinar tiro, e não importa o local, nem demonstrar qual o local, que ele pode sair armado. Então, esse local de tiro pode ser, né, um espaço clandestino, e o alvo do tiro pode ser nós, cidadãos, não é mesmo? Né? Afinal, o que está em jogo ali é tretas. É o valente do Viagra, aquele valente do Viagra, musculoso, ressentido, usado a sua arma para reforçar, né, a sua desigualdade em relação aos outros. Qualquer cidadão brasileiro sabe, né, que adquirir uma arma não é barato. Né? Uma arma 1.0 hoje, se você for brincar de comprar, no projeto do governo Minha Arma Minha Vida, né, vai te custar R$ 10.000. Né? Você comprar um armamento vagabundo tipo 1.0, né, como se fosse um carro, comprar uma munição, pagar umas horas de tiro, sendo que o seu vizinho, né, mais rico, mais musculoso, mais fortão, mais poderoso, como eu falei, o valente, o abusado do viado, correto? Né, do anabolizante, vai comprar 60. Né? E mais, o que mais diz a lei? Que você precisa só fazer, né, 6 cursos, 6 treinamentos ao ano, quer dizer, o que dá uma média de um curso para cada 10 armas. Eu quero saber quem é o expert, quem é o iluminado com qualidade de precisão de tiro, visada de tiro, que consegue se qualificar com aquilo que a lei prevê. Então, na verdade, a lei, basta você autodeclarar que você é legal, é do bem, que está podendo, e você sai por aí, correto? Reforçando os seus conflitos.
Né? Então, o cidadão ele vai gastar R$ 10.000, pegou um empréstimo do BNDES, vai ter um programa para universalizar a arma, para que todo mundo aqui brinque de tiro, porrada e bomba e resolva suas tretas, a manga que caiu no lugar errado, o gato no telhado, a implicância com a filha do vizinho, o desrespeito com a mulher do outro, não é mesmo? Vai resolver na porrada? Olha, quem propõe isso não gosta de polícia, que é uma polícia fraca, e agentes policiais que fazem uso particularista do poder de polícia forte. Portanto, quer uma autonomização predatória, uma milicialização. Também não quer uma justiça universal, que é um justiçamento feito ali no braço, onde a palavra acaba sendo abandonada em favor de quem grita mais com o berro do armamento. Tá certo? Então, qual é a política que gira em torno disso? Clandestina, porque a arma é um bom negócio. É um brinquedo que mata, que fere, né, que a gente não tem como voltar atrás, não é reversível, mas que tem rendimentos. Né? Então, por exemplo, essa flexibilização permite laranjas, você ter laranjas, compradores de arma, permite que o sujeito ganhe consultoria no crime, na polícia, vendendo brinquedo vagabundo, indicando brinquedo vagabundo, permite uma maior presença, né, de arma, uma migração das armas supostamente compradas no meio legal, flexibilizadas para o mundo ilegal. Né? Porque a arma é arrendada. Você acha o quê? Hoje o crime, em plena Covid, tanto o tráfico quanto a milícia estão caindo, estão precisando produzir faturamento. Não é à toa que a milícia manda abrir, não rola lockdown, não é à toa que o tráfico manda fechar, porque assim ele tem vantagem tática e logística sobre os seus oponentes na invasão do território. Por isso também, por exemplo, no Rio de Janeiro não tivemos lockdown. Nós temos tantos governos autônomos armados disputando os territórios populares, ou seja, disputando os impostos informais, a exploração da água, da luz, do território, dos bens urbanos, não houve lockdown. Então, para que serve a arma? A arma se arrenda, ela tem que ser amortizada no seu custo. Então, você vai arrendá-la, emprestá-la ali, na esquina, né, para um assalto básico. Então, não se trata de prover segurança, trata-se de multiplicar para vender de maneira legal e ilegal, uma fronteira que é muito lusco-fusco, a proteção. Por isso que eu estou falando que é uma economia política da proteção, cujo fundamento é a ameaça. Então, quanto mais sabotar a polícia como uma instituição democrática para administrar conflitos e não puxar sardinha para o lado de ninguém, tá certo? Mas você sabota, eles não gostam nem de polícia, nem de justiça. Então, olha que interessante, você encolhe direito civil e maximiza, entendeu? A cidadania armada amedrontada entre sujeitos desiguais. Professora, me permita só... Só o seguinte, em sociedades desiguais, as resoluções de conflito são violentas. Você sabe por quê? Porque a gente não reconhece que o nosso direito para na hora que o direito do outro começa, que o outro é destituído do seu direito. Perceba que tem um pacote. Sabotar direitos civis, direitos sociais, direitos trabalhistas e te entregar uma arma. O sujeito ficar nu, com fome, pelado, com uma arma no bolso. Entendeu? Sem poder pagar. E mais, se o presidente realmente quer equidade na porrada, no tiro, porrada e bomba, é bom ele gastar 1/3, né? Digamos assim, do orçamento brasileiro, do BNDES, né, do PIB brasileiro, para que todo mundo tenha minha arma na minha vida. Não é mesmo? Então, nós estamos falando de um blefe. Ele está fazendo isso para atender a interesses de glireiros, de capangas, de seguranças formais, de lógicas milicianas, portanto, de lógicas ilegais, tá? Que mesmo que ele não tenha consciência disso, talvez ele seja ingênuo, né? Só que lembrando que a arma individual não dá vantagem tática a quem a detém, a não ser que a gente não faça outra coisa. Eu comprei minha arma, agora nem estudo, nem penso, nem dou entrevista, nem falo nada. Fico aqui o tempo todo, porque para eu ter vantagem tática sobre um possível agressor, eu não posso dormir. Eu tenho que ser uma paranoica o tempo todo com a arma na mão. Não posso fechar os olhos. É por isso que o próprio presidente armado foi rendido em sua moto há anos atrás, quando ainda era deputado, se candidatando, etc. e tal. Sim, sem dúvida. Queria trazer um pouco o debate da questão do conceito de segurança pública. Porque, professor, o ex-ministro, o general Santos Cruz, imagino que a senhora deva ter visto, criticou os decretos do Bolsonaro e chegou a usar a palavra absurdo para a manobra desses novos decretos. O que isso nos diz sobre a visão das Forças Armadas sobre segurança pública e, sobretudo, a discussão do monopólio do uso da força? Então, vamos lá, isso é fundamental. Primeiro é o seguinte, se você gosta de polícia, se você gosta de Força Armada, ou melhor, quem é que gosta disso? São os defensores dos direitos civis. Quem gosta de polícia, quem inventou a polícia? Os democratas, os liberais democratas. Quem inventou as Forças Armadas foi para acabar com a capangagem, com o mandonismo, com a patronagem, e criar ferramentas universais, republicanas e democráticas
referidas à lei, porque a espada, o senhor da guerra, pode muita coisa, mas não pode tudo, né? Porque a caneta, essa caneta aqui tem tinta e limita, né, o que a espada pode fazer sozinha. Então, se o sujeito tem uma visão, né, profissional das Forças Armadas e respeita a institucionalidade e a sua missão constitucional, ele naturalmente é contra essa baboseira, esse blefe, correto? Né? Que está sendo vendido nesses decretos, que, na verdade, você está beneficiando alguns. Então, vai ter coach de armamento, entendeu? Influencer, né? Influenciador digital de armamento. É uma consultoria criminosa para lá e para cá, porque quem manda comprar arma vagabunda para a polícia também dá consultoria ordinária para o crime, não é mesmo? Então, é óbvio que, por exemplo, um general sério, um oficial das Forças Armadas sério, um profissional de polícia sério, que de fato seja profissional, correto? Já que polícia, né, é uma profissão regida, né, também pela sua institucionalidade, acha isso um desespero, correto? Isso é um desespero, porque isso é a sabotagem interna, né, dos mandatos e missões das organizações de força. Né? Não, a construção do monopólio legal e legítimo da força é condição, né, de você ter a estabilidade, a previsibilidade no exercício do poder, correto? Espadas emancipadas, eu gostaria de dizer isso, cortam, quando dirigidas por um maluco, qualquer que assume, cortam a língua do verbo da política. A política à direita, à esquerda, ao centro e ao lado, e rasgam a letra da lei. Por isso que esses movimentos de autonomização predatória dos meios de força combatentes e dos meios de força cometidos inviabilizam a própria institucionalidade dessas organizações, jogando na lata do lixo a política de defesa, a defesa nacional, e na lata do lixo a segurança pública. Tem que lembrar, né, e elas são irmãs siamesas. Né? A segurança pública dialoga com a defesa nacional e vice-versa, na gestão de territórios e populações em sociedades, né, livres e plurais, numa normalidade democrática. Na verdade, o cotidiano da segurança pública é feito de pequenos delitos descontínuos. Nesse exato momento tem um bando de barracos, tretas, violências e violações acontecendo que não guardam causalidade entre si. A capacidade de pronta resposta de um cidadão comum com a sua arma diante de uma ameaça concreta, de um assalto, de um furto, ou de furto não, porque o furto não é violento, de um assalto à residência ou na rua no seu carro, é gargalhante. A não ser que você, com a sua arma, fala: oi, seu ladrão, oi, seu bandido, tudo bem? O senhor pode esperar eu ir lá em casa, pegar minha arma, porque o Bolsonaro me deu, e eu queria usá-la, para a gente poder ficar em iguais condições. Me dá 5 minutos aí, correto? Da mesma maneira. O que está em jogo, o que o general pode estar dizendo, não sei, mas é que essas lógicas que esses decretos estão colocando, esses procedimentos normativos criados pelo presidente, enfraquece, fragiliza a cadeia de comando e controle, tanto das Forças Armadas quanto das polícias, sabota a sua institucionalidade, torna sujeitos armados fortes, como se fosse uma espécie de grande liga da justiça e, na verdade, do justiçamento, sujeitos emancipados, sem controle, é o tudo desgovernado, o tudo descontrolado, para atender a propósitos particulares. O nome disso é tirania, correto? Então, se o seu vigia é mais forte que você, ele senta na sua cadeira, te dá um golpe e governa em seu lugar. Por isso é que você controla os expedientes de força, imprime transparência, responsabilização individual e accountability. Tá? Isso é fundamental. Né? Do contrário, o que nós vamos ter, se você coloca um bando de guepardos no seu quintal, eles comem o seu braço. Tá? Então, nós estamos falando de uma economia criminosa da proteção. E aí, então, o que é a segurança, gente? Segurança pública é mobilidade, circulação, deslocamentos de ideias, valores, pessoas, bens e serviços. Se você experimenta confinamentos, insulamentos, como temos experimentado, né, por exemplo, durante a pandemia, nós estamos falando de restrições de igualdade e de liberdade, correto? É por isso, né, que a gente mede a segurança pública, se uma realidade, uma comunidade está segura, pela possibilidade que essa pessoa tem de ir e vir, né, de movimentar os valores, riquezas, bens, serviços, pessoas, ideias. Tá? Olha bem, né? Então, quanto mais, né, essa sociedade é segmentada, fragmentada, insulada, menos ela é capaz de produzir coesão e reação social, correto? Ela vai sendo apassivada,
E quanto mais a passivada vai, mais ela começa a ser refém do próprio medo. Essa é a economia política da proteção. Fabrica-se ameaça para vender proteção. Então, o centro disso é o medo, é a proliferação do medo. A insegurança é um projeto autoritário de poder que tem dado certo. Né? E esses mecanismos que eu tenho falado aqui, de laranja, de terceirização de armas, que já acontece, o mercado de armas é isso. Entendeu? Se você pudesse colocar a sua droga na Bradesco Seguros, no Banco do Brasil Seguros, você não precisaria de arma. Se o seu território, né, fosse um arrendamento, fosse uma concessão, né, não fosse um domínio armado, fosse uma concessão validada pela sociedade, pelo Estado, você não precisaria do tiro, porra de bomba, trocar tiro, fazer trocação. Correto? Né? Então, o que nós estamos assistindo é que esses mecanismos, eu não sei se o presidente tem plena consciência ou não, mas eles legitimam o exercício de governo com o crime e não contra o crime, maximizando as oportunidades de ilegalidade, violências e violações. Tá? Então, Professor, na verdade, numa realidade desigual, isso só será essa desigualdade, produzindo ainda mais violência, correto? Sem qualquer controle, tem que lembrar isso. Tá? A não ser que você peça o seu bandido de estimação para... eu só quero ser assaltada com o José, porque o José espera eu usar minha arma. Então, quem está no ataque individual, correto? Quem tem a prerrogativa de usar a arma tem uma vantagem tática sobre quem está vivendo a vida. Eu vou parar de viver a vida e ficar com uma arma na mão, agora eu não faço outra coisa. Meu Deus do céu, a qualquer momento... Tá certo? É essa dimensão paranoica que eles querem vender. Né? Só que a população brasileira já descartou isso. Né? Nas pesquisas de opinião, diz que discorda, acha essa prioridade estúpida e acha que o presidente está, de uma certa maneira, atendendo a seus interesses particulares de grupelhos, parceiros comerciais e dando vazão aos seus próprios negócios, o que não é razoável, o que não é bom que se pense assim, porque ele é o presidente da República. E certamente quem está fazendo alguma coisa em função de um pacto federativo, né, que seja republicano, que atenda a todos, ao interesse comum. professora, a senhora falou num ponto aí crucial, né? Sobre a reprovação dessas medidas, e aí a própria base do presidente Jair Bolsonaro no Congresso, inclusive, já questiona esses decretos de arma. Mas a minha pergunta, professora, no tocante, eu vou remeter a trazer um exemplo de fora, né, que foi o ex-presidente americano Donald Trump, né, com uma visão totalmente parecida com a do atual presidente brasileiro, de incentivar a população a comprar arma e ter posse de arma e armazenar arma em casa, enfim, e é aquela cena grotesca que nós vimos lá nos Estados Unidos, não aceitando a derrota nas eleições, pedindo para os apoiadores invadirem o Congresso, não, enfim. A minha pergunta, professora, armar a população aqui no Brasil quer dizer algo ou remete a algo, por exemplo, para 2022, na sua opinião? Olha, o problema da profecia é que as profecias se autocumprem, certo? Então, quando você denuncia uma profecia, quando você faz uma predição, a moda Nostradamus, a moda Mãe de Ná, ou Chico Xavier, então você, como analista político, diz, olha, isso aí vai levar um golpe amanhã. Pronto, você acabou de desmascarar um possível golpe, o que faz com que a sociedade, as forças políticas e sociais, as forças civis se rearticulem. Portanto, está todo mundo dizendo hoje que esse negócio é para armar a população, para não... né? Primeiro, tem que supor que população é essa. 70% da população brasileira é contra. Segundo, a pergunta é se o sujeito vai ali na esquina lutar por um fulano e colocar a vida dele em risco, ele já experimenta o medo de morrer e o medo de sobrar, né? De sobrar, fazer tudo direito e ficar excluído, precarizado no mercado, uberizado nas suas relações sociais e trabalhistas. Isso é a experimentação hoje, né, da população brasileira. Medo de morrer da Covid, medo de morrer de bala perdida e bala achada, medo de morrer nas mãos da polícia, da milícia, do crime. Ou seja, os medos da população estão em confronto. Porque você tem que escolher. Ou você, né, obedece à milícia e não faz a sua vigilância sanitária, ou você faz a vigilância sanitária, entendeu? E morre na mão da milícia. Correto? Então, alguém que está experimentando, né, uma realidade miojo de lame que você ganha no almoço para segurar a janta, você acha que vai se mobilizar daqui a 2 anos? Correto? É muita. E golpe dá trabalho, gente. Golpe dá trabalho. Resta saber se esse pessoal gosta de serviço. Golpe dá trabalho. Tem que planejar, articular, mobilizar, ter capacidade de mobilização. Correto? E quem disse que eles têm? Uma coisa é ter indivíduos armados por aí. Outra coisa se chama canetinha. Todos os policiais militares do Brasil são subordinados a um governador de estado que é o comandante em chefe. Todas as polícias militares, por exemplo, tem uma coisa chamada regulamento disciplinar e estatuto do policial militar. O sujeito quer brincar de motim, quer brincar de musculoso revoltado, toma anabolizante, fica com a cabeça nervosa, coração desesperado, dedo impreciso, a caneta Bic,
não só do presidente, é de qualquer autoridade, resolve. Tá certo? A caneta tem força, a espada pode muito até a página 5, correto? Diante da caneta, né, muita coisa acalma os ânimos. O sujeito vai perder o emprego dele, a estabilidade, né? Como é que é isso? Por isso é que em sociedades livres e plurais, você não tem apenas uma organização. Por isso que unificação de polícia é uma temeridade em sociedades de larga escala. Porque você não pode ter 100 mil fulanos comandados, por exemplo, numa situação por um maluco, né? 100 mil fulanos, por exemplo, seria a polícia de São Paulo. Unificada com a civil, daria 130 mil. Talvez a maior polícia do mundo, que se constitui, então, como um governo autônomo. Correto? Quem comanda? Qual é a governabilidade? Não é mesmo? Então, por isso, aqueles que são profissionais sérios de polícia, querem ser polícia com P maiúsculo, discordam. Agora, os oportunistas que querem usar a carteira de polícia para seus fins particulares, e o nome disso é corrupção, esses se interessam. Eles querem que a polícia seja débil, fraca, desmoralizada, da última, para dizer que o Estado não oferece segurança, que ele lá, o musculoso da esquina, o miliciano, sangue bom, traficante, gente boa, correto? O seu primo fortão é que vai te defender. Só que o seu defensor de hoje é o seu tirano de amanhã. Tem sido assim. Isso nós já conhecemos. O que quer dizer multiplicar e aparelhar o medo da população. Correto? A segunda coisa é que a espada corta para todos os lados. Quem disse que corta para um lado só? A primeira coisa é que uma espada é leal a si mesma. Antes dela ser leal a qualquer político, mané, ela é leal a si mesma. Por isso, não é a arma que desenha a mão, nem a mão que desenha o pensamento, sabe? A cabeça comanda a mão que comanda o armamento. Por isso, a política, seja de defesa, de segurança, né, e os mecanismos institucionais, administrativos, jurídicos, né, sobretudo do executivo, podem produzir tanto controle interno como controle externo de polícia. Tá? Então, hoje, a ameaça do golpe é tão declarada, virou já meme, entendeu? A pergunta é como? Como? Tá certo? No caso da cidadania americana, é uma cidadania armada de longa data, mas para aquela cidadania armada funcionar mais ou menos, teve que se garantir de maneira plena, por décadas, por séculos, uma coisa chamada direitos civis, para produzir equidade entre os indivíduos. No Brasil, somos desiguais perante a lei, correto? Então, a cidadania armada aqui é uma cidadania armada amedrontada, de nós contra nós mesmos, de alguns de nós contra o resto. Vai dar ruim. Tá? Uma outra coisa que ninguém está pensando é que esses decretos abrem a temporada, né, do libelo geral e da carteirada. Olha que maravilha! Já vivemos no mundo do que indica, do você sabe com quem está falando, né? Correto? E através dos clubes de armas ou das associações, você pode receber aquela carteirinha que permite você brincar de Charles Bronson. Não vai pegar ninguém. O sujeito não pega ninguém no Tinder, não pega ninguém em lugar nenhum, ele fica desvairado. Né? Esse é o problema do excesso, entendeu? Que eu estou falando da valentia de Viagra, inclusive maluco, porque o valente do Viagra não quer toma o Viagra, que é da Pfizer, mas não quer tomar a vacina da Pfizer. Não rola, né, mesmo? Não dá. Então, vocês estão rindo, mas é verdade, para a pessoa entender. Então, vamos nós. Vai ter um programa Minha Arma, Minha Vida, que gaste 1/3 do PIB brasileiro? Não, então é palhaçada. 2, vai mobilizar 700 mil policiais. Sei. Como? Entendeu? Como? A despeito do quê? A capacidade de pronta resposta da polícia é uma, das Forças Armadas de prontidão é outra. Vai todo mundo brincar? Tá certo? Esqueci que tem uma coisa chamada sociedade civil, caneta, deixa sabotagem ali na esquina. Tá certo? Esse indivíduo ele é funcionário público. Certo? Vai brincar de capangagem. E aí você vai ter a distribuição, como eu estou falando com esse decreto, das carteiras. Uma carteirada, todo mundo com uma carteirinha de clube de arma, para brincar de macho ali na esquina no bloco de carnaval, para poder passar a mão na perna da mulher e ficar impune, entendeu? No fundo, aqui vai se reproduzir o que nós vivenciamos, né? Uma igualdade para baixo, porque aqui igualdade, o sujeito só é igual para menos. Lá, parece que é parecer o que não é. Aqui o sujeito tem síndrome de pequena autoridade, peito de pombo, o cara sobe no tijolo e ele é autoimportante. E a liberdade é para o alto. Quanto mais por cima você está num cercado VIP da exclusão, da desigualdade, da intolerância, mais você se acha importante. Correto? Então, nós estamos assistindo à sabotagem, né? À destruição interna dos mecanismos institucionais do Estado. Isto não é gratuito. Correto? Até porque a economia política do crime tem 2 lugares maravilhosos para lavar o seu dinheiro, a lavanderia. Carreiras políticas e instituições religiosas. Tem sido isso que eu tenho informado em CPIs,
ao longo dos meus mais de 20 anos de pesquisa em segurança pública e organizações policiais no Brasil e na América Latina. Contando uma piada para vocês, durante mais de 10 anos, eu fui observadora internacional em vários países aqui, né? Dei aula em várias polícias na América Latina, Colômbia, Venezuela, né? Na Universidade de Polícia da Universidade, tudo mais, Chile, né? Faz parte do meu trabalho, da minha pesquisa. E tanto fui a Venezuela acompanhar as reformas, que o ministro da Justiça, naquela época, super gente boa, novo, um cara democrático, cabeça aberta, fica para o Jaque, né? Numa reunião interna, o que você acha, né, de armar a população? De criar essas milícias? É uma maravilha. É o seguinte, querido, se vocês forem brincar de fazer isso, né, saibam que vocês não voltam nunca para o poder, né? Você vai acabar sabotando, enfim, né? Você está brincando de armar, mas você próprio será o seu primeiro pescoço a ser degolado. Então, esse é o problema da espada de Highlander, ela corta para todos os lados. Sim. Então, sair brincando com coisas que cortam para todos os lados dá nisso. O próprio presidente vai dar ruim, vai se dar mal, é o se dar mal. Agora, isso tem um sentido no mundo atual que a gente está vivendo, nesse mundo aqui, Brasil, tem, né? Que é o que eu chamo do regime da esculachocracia e do escracho libertário. Né? O Estado diz o tempo todo, não pode, não pode, não pode. A sociedade, ai que feio, ai que feio. Então, virou modinha o politicamente incorreto, né? Virou modinha a destituição de direitos civis e a seletividade dos direitos sociais, porque assim você os transforma em mercadoria. Todo mundo vai ficando subserviente. Professora, correto? Então, infelizmente, o nosso tempo se esgotou. Infelizmente, TV, você sabe muito bem como é, mas eu quero te agradecer demais. Acabamos de falar com a antropóloga Jaqueline Muniz, professora doutora do Departamento de Segurança Pública da Universidade Federal Fluminense. Fazia muito tempo que eu não te via, professora, então muito bom falar contigo e até uma próxima oportunidade. Tá, um abração para todos vocês e até a próxima. Aliás, com mais tempo, porque eu adoro falar e conversar, ainda mais nesse programa e nesse canal. Um abração, gente. Tudo de bom e Combinado.